Nós já estamos chegando ao final do nosso evento. Eu creio que Deus nos presenteou, creio que Ele preparou o terreno do nosso coração para estar recebendo agora a nossa preletora, né, que é a doutora Soníria Rocha Campos Assunção, juíza titular da 8ª Vara Civil de Brasília, que vai ser a preletora desta tarde. Vamos recebê-la com palmas? Queridas, é um grande prazer estar aqui nesta tarde e poder compartilhar um pouquinho de tantas coisas que Deus nos tem feito, nos tem dado. Deus é maravilhoso e eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que Ele fez na minha vida e que eu sei que hoje fará muito também na sua. Amém? Eu nasci numa família em que meu pai, ele veio de família espírita, e ele se dizia ateu. Minha mãe, minha avó era evangélica, mas minha mãe também não seguia nada cristão. E eu estudei 10 anos num colégio católico de freira. E minha avó me deu uma Bíblia desde pequena, e eu li aquela Bíblia, e tinha muito interesse pelas coisas espirituais, as coisas de Deus, como Deus faz as coisas. E, por causa disso, conheci algumas filosofias, algumas seitas, só de leitura, nunca me aprofundei em nada, porque eu sempre voltava para aquela Bíblia que minha avó tinha me dado. E quando eu tinha, assim, desde uns 19 anos, eu tive um encontro, uma experiência impactante com Deus, que veio a mostrar que Deus não era aquele que está lá no céu e a gente aqui na terra, mas um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus presente. Desde pequenininha eu tinha vontade tinha um sonho de ser juíza. E isso, com 8 anos, 9 anos de idade, eu pedi por causa dessa vontade, eu pedi para minha mãe me levar até o tribunal para eu conhecer um juiz, para eu conhecer como era um juiz. Eu achava que ele tinha um cabelinho enrolado, branco na cabeça, usava um martelo na mão. E quando eu cheguei lá, conheci e vi que não era nada daquilo, e foi uma grande decepção para mim, porque eu achava muito bonito aqueles cabelos brancos enrolados na cabeça. Mas isso eu estou contando só para mostrar para vocês que eu tinha um sonho desde pequena. E Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus é um Deus que cuida das mínimas coisas, dos nossos desejos. Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. E aí eu fiz o curso, cresci, fiz o curso de Direito, me formei. Trabalhei em algumas áreas, eu fui assessora do presidente da Comissão de Constituição e Justiça na elaboração da Lei Orgânica de Brasília, trabalhei no Tribunal de Contas junto ao Ministério Público e sempre me preparando com aquele desejo dentro do meu coração de um dia fazer a magistratura. E como acontece em Brasília, e todo mundo que pretende seguir uma carreira jurídica ou que dependa de um concurso público, o concurso público a pessoa precisa ser aprovada num concurso. E Brasília é uma cidade eminentemente política, eminentemente administrativa, e lá o concurso público rege realmente a cidade. Muitas pessoas prestam concurso lá por conta de vontade de ingressar no serviço público e ter uma carreira. Só que não foi bem assim. Eu comecei a fazer concurso e eu era reprovada nos concursos. Eu fiz vários concursos, eu não passava, e ano após ano não passava. E eu estudei durante 4 anos, trabalhando simultaneamente, mas não passava em nenhum concurso. Às vezes eu passava, mas ficava numa classificação muito lá atrás e não me chamavam. Outras vezes ficava por décimos, mas eu não passava em nenhum concurso. E ficava triste por isso. Mas continuei persistindo em fazer os concursos, e numa época em que eu fiz a Escola Superior do Ministério Público, que era um título para mim, que eu sabia que futuramente eu poderia utilizar aquela pós-graduação, naquela época, minha mãe veio a perder tudo, e eu tinha saído do meu trabalho exatamente porque eu estava ficando em décimos nos concursos. Eu fiz um concurso para o Ministério Público de lá, fiz várias provas, e no final dessa prova, eu fiquei por décimos em Direito Penal. E isso me entristeceu muito. Várias pessoas que estudavam comigo passavam e eu não.
Eu estudava com colegas, ensinava algumas coisas até pelo tempo que eu tinha de estudo, e eles passavam e eu não. E aquilo, no dia que eu fui reprovada nessa prova, eu entrei com recurso pedindo esses décimos que estavam faltando, e eu recebi também a resposta não, de novo. E eu encontrei o examinador da prova, que já me conhecia dos concursos, porque eu fazia tanto concurso para o Ministério Público, que eles já me conheciam, sabia que eu era candidata oficial ali do concurso. E quando ele me encontrou, ele falou: olha, Soníria, você não foi dessa vez, você é muito nova. E eu queria escutar qualquer coisa a meu respeito, menos que eu era nova para aquilo. E no meu pensamento, eu iria fazer, isso foi o meu plano, eu ia fazer o concurso para o Ministério Público, ia entrar, ter alguma experiência, e depois, quando eu tivesse mais velha, com mais experiência, eu ia tentar a magistratura. Mas o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. É Deus que cuida da nossa vida, Ele que está no controle de todas as coisas, que conhece o que é melhor para cada uma de nós. E eu fiz o concurso, cheguei em casa, fiquei muito triste com a resposta daquele examinador, né, que eu era muito nova, e fui para casa, chorei e falei: Senhor, o que está acontecendo? Por que dá tudo tão errado para mim? Se eu não tenho... Eu tenho tentado, larguei meu trabalho para fazer esse concurso, agora deu tudo errado, minha mãe perdeu tudo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar a trabalhar, eu não posso continuar só estudando. Eu vou ter que voltar a trabalhar, eu não posso continuar só estudando. E eu passei a noite, aquele dia, chorando na presença de Deus e perguntando a Ele. Às vezes a gente faz muitas perguntas para Deus, pergunta o porquê de muitas coisas, mas Deus tem um para quê em todas as coisas. Deus tem um propósito muito superior em todas as coisas que a gente vive. Quando chegou pela manhã, eu acordei naquele dia, estava muito chateada, muito triste, e o telefone da minha casa tocou. E eu só falei alô. Quando eu disse alô, do outro lado do telefone, um homem de Deus, que eu não tinha me identificado, nem ele tinha perguntado quem era. Na hora que eu disse alô, o Senhor... Posso tirar aqui? Na hora que eu disse alô, o Senhor falou comigo assim: filha, por que choras em vão? O lugar que eu tenho preparado para ti está reservado. Eu tenho uma cadeira para ti naquele tribunal. Tu vais sentar naquela cadeira e muitos dos meus passarão nas tuas mãos para tu julgares. E diz: como choras em vão? Como queres tu entrar num local que eu não tenho aprovado? Aguarda, porque a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu glorifiquei o nome do Senhor, falei: Senhor, está nas tuas mãos. Mas mesmo assim, aquilo era muito distante para mim. E aquela semana, abri um concurso para a magistratura, e uma amiga minha me telefonou, que tinha feito o concurso junto comigo e passou para o Ministério Público. Ela falou: Soníria, abriu o concurso da magistratura. Eu falei: eu não vou fazer. Eu não tenho a menor condição de passar. Eu não passo nos outros, eu vou passar nesse. Eu não consigo passar em concurso, vou passar exatamente nesse. Ela falou: Soníria, eu vou aí te buscar e vou fazer a sua inscrição com você. Ela foi, me buscou em casa, me levou até lá, e até hoje eu lembro do número da inscrição desse concurso, foi o número 53. E eu fiz a primeira prova, passei. Na segunda prova, era a prova subjetiva. Eu teria 4 dias de prova para fazer sentenças sobre matérias divididas por aqueles dias.